queridos. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Você está feliz aí? Glória a Deus. Você pode tomar seu lugar em nome de Jesus. É um prazer estar mais uma vez aqui, nessa igreja linda. A gente tem ouvido aquilo que Deus tem feito e sabemos que Ele vai fazer muito mais ainda. Glória a Deus. Queridos, como o pastor falou, me chamo Fábio, sou casado com a profeta Janine, tenho uma filha de 7 anos, um gato, um hamster e 2 calopsitas. Amém? Eu disse lá no retiro de pastores, se o ministério der errado, a gente abre uma aviária, uma agropecuária. Glória a Deus. Elas ficaram em casa, mas estão intercedendo aí por mim. E eu estava cogitando em 2 mensagens. Eu sou pastor na igreja Nação Forte, estou pastoreando os jovens, vai fazer 3 anos agora. Antes eu servia as escolas da igreja, os ministérios, os cursos, dando aulas, cultos, pregava muito fora também. E agora, 3 anos para cá, a gente deu uma freadinha, mas ainda dá uma saidinha de vez em quando. E estamos ali pastoreando os jovens. E lá a gente está numa série sobre avivamento, no mês de fevereiro. Eu iniciei uma série com o tema avivamento. Obrigado, querido. E eu estava pensando, será que eu ministro a mesma mensagem que eu ministrei sábado? Mas, na segunda-feira eu fui dar uma palavra, a cada quinzena, eu ministro para um grupo de empresários da igreja, de um empresário que tem vários funcionários, e eu ministro online, agora ele abriu para ser presencial, e segunda-feira eu fui lá, ministrei essa palavra, e na palavra do pastor de oferta, Deus confirmou, para ser essa palavra, porque já era para ser ela mesmo. E eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, se puder projetar na versão ARA, se der, Filipenses 4, do 10 ao 19, essa mensagem Deus me deu na pandemia, em 2020, eu preguei ela, depois eu nunca mais preguei, depois eu acho que eu preguei nas igrejas que eu andava lá, naquela data, todas as igrejas que eu ia naquela época, eu preguei essa mensagem, foi uma mensagem que queimou muito no meu coração durante a pandemia, e aí Deus trouxe ao meu coração para falar para aquele grupo de empresários, e eu senti muita paz de trazer, uma mensagem bem pastoral, amém? Uma mensagem bem pastoral, e eu creio que nós vamos ser edificados pela palavra de Deus. Eu estou com dificuldade para falar, queridos, para cumprimentar, eu faço jiu-jitsu, e depois dos 40 fica mais difícil, Alguém faz jiu-jitsu aqui, não? Lá atrás, porque os meus oponentes são tudo acima de 100 quilos. Pastor André, os outros, então eu já levo a massa deles, E os do meu tamanho são jovens de 20 anos, aí também não dá para competir. Então, toda semana eu estou com algum machucado novo, A semana passada, eu olho roxo, eu estou com o dedão destroncado, um corte na língua, e não tem jeito, é assim mesmo. Então, vocês me perdoem se eu falar um pouco enrolado, tá bom? Eu vou ler aqui, então, Filipenses 4, do 10 ao 19, Paulo escreve aos Filipenses e diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome.
assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém, queridos? Pai, obrigado por essa palavra. Me ajuda, Espírito Santo, a aplicá-la, Senhor, de maneira que gere vida em nós e edificação para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, como eu falei, essa palavra veio na pandemia, né? Numa época que era um monte, várias incertezas, né? Nós não sabíamos se ia acabar, como é que ia ficar, todo mundo apreensivo, alguns quebraram, talvez alguns aqui, perdemos entes queridos, amigos, outros prosperaram, tiveram algumas ideias, mas foi um momento difícil para todos nós. E bem nesse contexto, Deus dá essa palavra, né, de Filipenses. Paulo escreve a eles, e eu tirei algumas lições dessa palavra. Eu quero falar hoje, eu quero construir sobre 3 pontos, bem breve, 3 chaves para uma vida de colheita. Porque naquele ano da pandemia, irmãos, foi o ano que eu mais colhi das promessas de Deus. Foi o ano que eu mais prosperei, e então era uma realidade minha, estava muito vivo aquilo, e Deus me deu essa mensagem. Só que são princípios que servem para a vida. Algumas palavras, elas são para um momento de culto, mas tem algumas palavras que servem para a vida inteira. Por que para algum momento? Porque é alguma ativação, alguma unção específica para aquela noite. Mas tem palavras, princípios, chaves que a gente vai carregar para a vida toda como ensinamentos, lições de vida. E a primeira chave de todas, irmãos, todos nós estamos cansados de ouvir falar, mas vale ressaltar, é a gratidão. A gratidão é a primeira das chaves para uma vida de colheita. Paulo, ele começa o texto que nós lemos, versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso como por necessidade, aí ele fala, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. A lei do contentamento, isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos tendenciosos, irmãos, a entrar em insatisfações. E a insatisfação é o contrário do contentamento. Na verdade, algumas pessoas, teólogos, falam que o pecado original é o orgulho. Nasceu no coração de Lúcifer. Eu, julgo ser a insatisfação, porque Lúcifer, ele primeiro ficou insatisfeito com tudo que ele tinha, depois brotou o orgulho. Então, a insatisfação é muito perigosa. Quando eu falo de contentamento, como eu ministrei para empresários, eles são vendedores de um grupo, de um escritório de investimento, e aí eu falei para eles, quando eu falo de contentamento, não significa que você, não é se acomodar. Se contentar não é se acomodar, tem uma frase que uma vez eu citei, que diz assim, gratos sempre, porém não satisfeitos. Mas o pastor está falando que contra a insatisfação, como é que eu falo gratos sempre, porém não satisfeitos? Existem uns contextos por trás de cada uma. Nós precisamos ser gratos, mas não satisfeitos comparado com aquilo que Deus tem para nós experimentarmos. Se até aqui o Senhor tem
nos abençoado, queridos. Eu acredito que tem abençoado todos nós, todos vocês. Nós precisamos ser gratos, porém não satisfeitos, porque ainda é muito pouco comparado com as 8.000 promessas que Ele tem para nós nas Escrituras. Amém? É muito pouco. Às vezes a gente limita o tamanho de Deus, por causa das nossas crenças limitantes. Né? Um dia eu preguei uma mensagem de um texto de Isaías, agora não vou me recordar, mas fala da grandeza de Deus. Fala que o oceano para Deus é como a gota no fundo de um balde. A grandeza de Deus. E nós limitamos Deus. Teve um longo período na minha caminhada que eu tinha uma fé franciscana. Pastores aí, os mais antigos, sabem da fé franciscana. São Francisco de Assis, ele criou uma tese baseada no Sermão da Montanha, principalmente no texto, bem-aventurados pobres. Ele interpretou literalmente ali, como se ser pobre fosse uma bem-aventurança, como se ser pobre fosse ser mais aprovado por Deus, como se quanto mais pobre e miserável você é, mais espiritual você é. E essa teologia repercutiu por muitas e muitas décadas, e ela até existe alguns focos hoje ainda na mentalidade de alguns. Mas o texto não quer dizer nada a ver com isso. Pobre de espírito ali estava falando de humilde de coração. E por um tempo eu fiquei andando nessa vibe, de achar, de não pedir nada para Deus. Como assim? Eu não peço nada para Deus. Como se isso me tornasse mais espiritual. Quando a palavra dele diz, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, todo o que pede recebe, o que bate as portas se abre, e o que busca encontra. Então, por um tempo eu fiquei nessa teologia franciscana, mas até que Deus foi me moldando, e principalmente depois que eu virei pai, há 7 para 8 anos atrás, que eu consegui entender um pouco mais da paternidade de Deus, da bondade de Deus, porque, gente, é ou não é prazeroso abençoar os nossos filhos? Quantos compraram material escolar aí, E o filho, às vezes, já está naquela idade de começar a escolher. Claro que a gente não pode dar tudo, às vezes, não tem aquela condição. Também nem é necessário, às vezes, gastar com coisas fúteis. Mas é legal dar o personagem e tal, A minha filha queria do Stitch, E eu disse para ela, poxa, logo esse, Mas aí a gente fez um combinado. Olha, então nós vamos comprar a mochila do Stitch, Os cadernos não precisa. A gente fez um combinado ali, porque para não ficar muito caro. Mas quando chegou, eu comprei pela internet, e ela ficou, pai, será que está vindo? Será que está vindo? Deixa eu ver o teu celular, deixa eu acompanhar o frete. E aí não veio, no dia que eles falaram que ia vir, ela estava ansiosa. Quando ela chegou, eu vi na expressão dela a alegria. E Deus é esse Pai que tem essa alegria em nos ver felizes. Quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, na missão dos 70, a Bíblia diz que eles pregam o Evangelho, Quem viu The Chosen aí, E eles começam a pregar, e os espíritos são expelidos, os enfermos são curados. Quando eles voltam felizes. O texto é categórico, fala que eles voltam felizes, contando, olha, os espíritos se submetem, os enfermos são curados, e a Bíblia diz assim, e Jesus se alegrou no Espírito. Para pensar, gente, Jesus vendo a alegria dos discípulos em realizar a sua obra, em estarem felizes de fazerem parte daquilo que o pastor falou, da grande comissão, da pregação do Evangelho para aquelas almas que ainda estão ali fora. Jesus vendo a alegria deles, ele se alegrou no Espírito. Então Deus é Pai, Deus tem prazer em nos abençoar. E eu comecei a desconstruir essas coisas na minha mente, e comecei a usufruir mais dessa bondade de Deus. Esse texto, inclusive, ajudou bastante. Então, a lei do contentamento, gente, é ser grato com aquilo que Deus nos deu. Se nós pararmos sempre nos momentos difíceis da vida, nós pararmos para olhar para dentro de nós e para a nossa volta, nós vamos encontrar razões para agradecer. Nós vamos encontrar razões para agradecer. E um coração grato. Quem é pai aqui, mãe? Levanta a mão. Quando o filho começa a murmurar e
e reclamar e murmurar, não dá um negócio ruim na gente? Imagina Deus quando Ele vê a gente assim também, murmurando, reclamando, um ranço. Nosso pastor fala, um ranho, um ranço. Deus também é assim. Agora, quando a gente é grato, quando a gente está feliz, Deus tem prazer, gente. E Deus, Ele vai provar os nossos corações, amém? Ele vai provar os nossos corações, as nossas intenções. Ele vai propositalmente, às vezes, permitir alguns desertos na nossa vida. Existem dois tipos de desertos na nossa vida. Um que é nós que entramos, e o outro é que o Espírito é quem nos leva. Aquele que nós entramos é por decisões erradas, né? Principalmente por decisões erradas. E a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Na multidão de conselho há sabedoria. Né? A Bíblia colocou mentores, pastores sobre as nossas vidas para nós pedirmos conselhos, mas às vezes nós agimos na independência e tomamos as decisões erradas, sem conselho, sem sabedoria, e entramos em alguns desertos. E quanto mais rápido nós aprendemos que erramos, mais rápido nós saímos desse deserto. Quanto mais rápido nós aprendemos e admitirmos os nossos erros, mais rápido nós saímos dos desertos que nós mesmos entramos. Mas tem os desertos que é Deus que nos leva. Quer ver uma coisa? E aí, qual o motivo de Deus nos levar para um deserto? Gente, eu gosto muito de analisar a forma como Deus trabalha em nós. A forma como Deus trabalha em nós. Às vezes a gente não gosta um pouco. Às vezes a gente não gosta. Mas no final Deus tem um propósito maior, que é nos aperfeiçoar, nos amadurecer, para nós podermos usufruir das suas promessas. Gálatas vai dizer que o herdeiro, enquanto ele é menino, criança, ele não tem diferença do escravo. Ele é dono de tudo, ele é herdeiro de tudo, mas ele não desfruta de nada, porque ele ainda é imaturo. Então ele é igual a um escravo, ele não desfruta daquilo que é dele. E o propósito de Deus, o Evangelho, inclusive, tem uma proposta de aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço de Deus e também para acessar promessas que Ele tem para nós. E Deus, Ele é especialista em nos provar, nos levar para o deserto, para nos aperfeiçoar. Olha o que Ele diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Ele fala assim para o povo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus leva o povo para o deserto, permite o deserto e diz que com 3 propósitos: humilhar o povo, provar o povo, para saber o que estava no coração. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: Deus sabia o que estava no coração do povo ou não? Sim ou não? Sabia, Ele é onisciente. Por que aqui no texto diz assim que Ele provou o povo, levou o povo no deserto para humilhar o povo, para provar o povo, para descobrir o que estava no coração do povo? A questão não é Deus saber o que está no nosso coração. A questão é nós saber que Deus sabe disso. Amém? Essa é a questão. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Até tem uma frase que a gente gosta de falar, né? Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. E aí que mora o perigo às vezes, gente. Porque o nosso coração é enganoso. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele queria saber o que estava no coração do povo. Isso é temor. Sabe o que é temor? Temor é isso. Temor é você ter a consciência de que Deus está te vendo, de que Deus está te ouvindo, de que Deus está enxergando as intenções do nosso coração. E quando nós estamos nesse deserto que Deus nos leva, a maneira de sairmos dele é sermos aprovados. Se Ele permitiu o deserto para nos provar, significa que eu só vou deixar esse deserto quando eu ser aprovado. Porque enquanto eu não for aprovado, eu vou andar em círculos, como o povo 40 anos no deserto.
A viagem era de 9, 10 dias, 40 dias, mais ou menos isso, depende da teologia. Mas não 40 anos. Então, como que eu sou aprovado? Primeiro, quando eu sou grato. Quando eu exerço gratidão. E quando eu sondo o meu coração e ajusto ele, aquilo que está dentro de mim, com a vontade de Deus. Quer ver uma coisa, gente? Eu estou saindo um pouco fora aqui da mensagem, no Rio do Espírito, amém? Eu escrevi um livro, em outro tempo eu trouxe, O Inimigo Chamado Eu, alcançando a aprovação de Deus. E eu falo muito no primeiro capítulo sobre a imagem e semelhança. Nós gostamos de falar, você é a imagem e semelhança de Deus, você é a imagodei, a imagem e semelhança de Deus. E em certo sentido somos, mas em outro não. Por quê? Porque quem era a imagem e semelhança de Deus? Adão e Eva. Mas se você for ver a genealogia de Adão, diz que quando Adão começa a ter filhos, eles nascem segundo a imagem de Adão, não mais a imagem de Deus, por causa da corrupção do pecado, da queda. Então a imagem permaneceu, o ser humano, a imagem. Porque Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, Deus não é igual a nós, mas Ele é um ser. Então, a imagem permaneceu, mas a semelhança foi perdida em Adão. O que é a semelhança? É o caráter de Deus. Então, quando Jesus vem, a Bíblia diz lá em Coríntios que o primeiro homem nascido da terra é terreno. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, agora, por meio de Jesus Cristo, nós trazemos a imagem daquele que é celestial. Ou seja, Jesus veio resgatar a semelhança divina dentro do coração do homem novamente, para nos tornar novamente parecidos com Ele. Então Deus vai sondar o nosso coração. Eu costumo dizer, eu estou sentindo virtude de Deus aqui, amém, irmãos? Porque se tem uma coisa que Deus se empolga é quando Ele encontra corações que estão dispostos a deixar Ele trabalhar. Aleluia. Aleluia. Existem algumas fases na conversão. A primeira é estereótipa. Acho que é isso, né, a palavra. A gente troca roupa, né? Aquilo que é visível, a gente deixa os vícios visíveis, a gente troca roupa, né? A mulher já não usa mais roupas vulgares, os homens também se cuidam um pouco. A gente muda aquilo que é exterior. É a primeira fase. Depois vem alguns confrontos, até que chega no momento do interior, que é um trabalhar de Deus de dentro para fora, mudando as nossas motivações, as nossas intenções, a nossa maneira de se comportar, de agir, de pensar, de falar, de maneira que sejamos aprovados diante de Deus. Quando Jeremias disse, desce a casa do oleiro e faz, um vaso, eu já fiz arte e com argila, escultura. Tinha uma professora na escola que era artista plástica e me ensinou a fazer. E é interessante que o oleiro, ele tem uma roda, mais ou menos assim, aquela era manual, com pedal antigamente. E ele pegava o barro da terra, e existe um processo na fabricação de um vaso, e é muito rico esse texto de Jeremias, é muito rico, porque como eu fiz escultura, eu sei qual é os processos, eu entendi o texto muito mais a fundo. Mas o barro é extraído da terra, e ele vem com folhas, gravetos, pedras, e você vai lavar aquele barro. À medida que você lava, um pouco da sujeira sai, e aí você começa a fazer o que agora? Você começa a amassar. E assim, conforme você vai amassando, novas sujeiras vão brotando, que não estavam visíveis. Mas à medida que você vai amassando, elas vão vindo para fora, pedrinhas pequenininhas, galhos, folhas, aí você lava de novo, aí você amassa, você lava, você amassa, até que você vê que você não sente mais sujeira. E é somente aí que você começa a moldar o vaso. Então, o barro, nós somos o barro, irmãos, que fomos arrancados do mundo, cheio de pedras, sujeiras, galhos, folhas.
A água é a palavra de Deus. E à medida que nós vamos ouvindo a palavra vai nos lavando. E o confronto da palavra, porque a palavra é a verdade e a vida que nós vivíamos era uma mentira, esse confronto vai nos esmagando e vai fazendo com que brote as imperfeições nossas, venham à tona, venham para fora. Para quê? Para nos acusar? Não, para retirar de nós e nos tornar aptos a sermos moldados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! E aí aquele oleiro coloca o barro, ele coloca aqui o barro e começa a girar a roda? Não. Ele coloca nesse lado? Não, senão ele não consegue moldar. Ele coloca no centro da roda, ou seja, você só vai se tornar um vaso de honra quando você decidir estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E aí ele começa a moldar aquele vaso. Aleluia. Deixa o vaso aí agora, vamos voltar para cá. Já é outra mensagem. No final nós voltamos para o vaso. Se eu me esquecer, alguém me lembra, amém? Oh, Jesus. Ele começa a moldar. Aleluia. Acho que nós vamos ficar por aqui mesmo, irmão. Ele começa a moldar o vaso. Ele vai moldando. Aí chega uma hora que o vaso se quebra, né? O texto diz. O vaso se quebra. E aí o que ele faz? Ele começa a refazer. Agora existe uma característica aqui. O texto, né, é uma figura de linguagem, uma metáfora, enfim, que traz verdades espirituais. O vaso não tem vida em si mesmo. Então ele quebra, o oleiro pega e refaz ele. Nós, porém, temos o livre-arbítrio. Nós é que decidimos nos quebrar e continuar nos quebrando na mão de Deus. Porque Deus não vai fazer isso se nós não permitirmos. E aí ele começa a moldar aquele vaso começa já a ficar, né, com um formato de vaso, já é bonito, mas chega uma hora que ele já tem cara de vaso, né, vaso? Não tem os irmãos que chamam a gente de vaso? Porque ele já tem cara de vaso, já é vaso, já se parece com vaso, já vem à igreja, dá glória a Deus, aleluia, canta, roda na unção, quando Deus vem, já é vaso. Mas tem mais uma etapa, não é a última ainda. Chega um momento que o oleiro precisa colocar a mão dentro do vaso e moldar agora de dentro para fora, que é essa etapa que eu falei, irmãos. É começar a moldar de dentro para fora. É nas nossas entranhas, é no nosso interior, é naquilo que ninguém vê, mas que está patente aos olhos de Deus, e Ele está dizendo, olha, isso aqui não dá mais. Não dá mais para continuar dessa forma. Não dá mais para continuar com essa amargura no coração, que está te matando. Não dá mais para continuar com essas práticas aqui, porque não me agradam mais. Você não está sendo aprovado. Eu quero te levar adiante. Eu quero te botar em lugares novos. Eu quero que as minhas promessas se cumpram na sua vida. Mas você ainda não está aprovado para acessar outros lugares, porque ainda tem coisas para tirar. Deixa eu colocar a mão aí dentro e tirar. Deixa eu moldar. Deixa eu arrancar de uma vez por todas isso. Irmãos, cada um de nós sabe as áreas que nós temos que deixar Deus tocar. Cada um de nós sabe e Ele sabe. Como eu disse, uma coisa é nós sabermos uma coisa é Ele saber o que precisa mudar. Outra coisa é nós saber que Ele sabe e dizer, Deus, vem em mim que eu estou facinho. Vem, Deus, vem. Sabe, quanto mais humanos nós somos, mais espirituais nós nos tornamos, sabia? A espiritualidade não está em manter uma postura de espiritual uau. Não, a espiritualidade está em reconhecer que sem Ele nós não conseguimos nada. Quando Paulo fala assim, quando eu estou fraco,
é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele não está falando ali de pecados. A fraqueza ali, o termo fraqueza ali, quer dizer, quando eu reconheço a minha incapacidade de me tornar semelhante a Deus, sem a ajuda de Deus, é que então a mão de Deus vem sobre mim e me aperfeiçoa. É que o poder dele vem sobre mim e me molda, e me transforma, e me faz de novo. Amém, queridos? E aí, acabou? Não, não acabou. Tem mais uma parte ainda, uma etapa. Depois do vaso moldado, depois dele já estiver modelado, o oleiro colocou a mão por dentro, moldou, arrancou tudo que tinha para arrancar. Agora o vaso precisa passar pelo fogo, para ser aquecido, ser forjado, para não se quebrar mais. E esse é o fogo do Espírito Santo, que nós precisamos submeter às nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu não ia falar nada de vaso, irmãos. Eu nem saí do texto de Filipenses. Eu queria continuar a mensagem. Eu vou tentar continuar, amém? Mas os outras duas chaves. Mas eu creio que Deus quer fazer algo nessa noite. Amém? Deus quer fazer algo tremendo, irmãos. Eu sinto virtude de Deus. Sei estar abatido, versículo 12, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer na necessidade. Qual é a nossa postura diante dessas duas realidades? Fartura e necessidade, abundância e escassez. A primeira é não murmurar, é ser grato, como eu falei. Né? Quer ver uma coisa? Na abundância, Deus prova a nossa generosidade. E na escassez, Ele prova a nossa confiança nele. É mais fácil administrar a escassez do que a abundância. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Em versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual a nossa postura na abundância? Qual a nossa postura depois de alcançarmos as promessas de Deus que nós buscamos? Qual a nossa postura depois de alcançar os milagres, a provisão, as promessas? Qual que é? Deuteronômio 8 ainda, o verso 11 ao 14, vai dizer, Deus vai falar para o povo, olha, eu provei vocês no deserto, para saber o que estava no coração. Depois ele fala assim, ó, guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhe ordeno, para não suceder que, havendo tu comido, fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está falando, olha, muitas vezes nós buscamos a Deus por necessidades. Eu já contei meu testemunho aqui, de anos atrás, né, com questões de dependência química e tudo mais. Então eu fui a Deus por uma necessidade. Mas a gente ora, a gente busca a Deus, a gente é lavado pela água, a gente se transforma num vaso, a gente começa agora a usufruir das promessas de Deus, porque um propósito de um vaso é receber algo, é ser cheio. Outra coisa é ser colocado num lugar de evidência, para enfeitar, para trazer a beleza. Eu tenho uma jovem lá que é líder, uma das minhas líderes, faz faculdade de Direito. Ela disse assim, pastor, eu oro para que Deus me coloque num lugar de evidência na faculdade. A primeiro momento, a gente tende a pensar, pô, está se achando, né, quer se aparecer. Ela disse, não, pastor, lógico que eu não falei isso para ela, né, que ela está se achando, quer se aparecer, mas ela disse assim, aí ela já falou em seguida, pastor, eu quero estar num lugar de evidência, porque se eu estiver num lugar aonde as luzes estão sobre mim, as pessoas me veem, eu tenho a oportunidade de influenciar e mostrar o Jesus que vive em mim.
Então, o propósito de nós sermos moldados como um vaso de honra é isso, é revelar o amor de Deus, o brilho de Cristo em nós, o bom perfume de Jesus. Amém, queridos? Então, não se esquecer, quando a gente alcança as promessas, alcança o milagre, alcança a bênção, a restauração da família, a conversão dos filhos, não abandonar Deus. Mas pelo contrário, se um culto você veio com uma necessidade, ela foi suprida, no outro você vem para agradecer. Se ela ainda não foi suprida, no outro você vem para agradecer pela fé, já, para que Deus opere segundo a sua fé. É não abandonar Deus. É isso que Deus está falando para o povo. Então, depois de entender o que Deus quer de nós, tanto na escassez como na abundância, a segunda chave é saber o que Deus espera de nós. O texto de Filipenses fala no versículo 14, todavia fizesses bem em tomar parte na minha aflição. O pastor falou ali da oferta, e não quero trazer só para dinheiro isso aqui não, irmãos, mas tomar parte na aflição do próximo. Sabe, as coisas não podem parar em nós não podemos ser represa, nós temos que ser rio. As coisas não podem parar em nós, as pessoas à nossa volta precisam ser beneficiadas pela transformação do Evangelho que nos alcançou, em todas as áreas da nossa vida. Sabe, vai ter o bazar, não traga roupa velha que você não usaria, traga melhor, traga aquilo que você gostaria de usar. Nós temos bazar lá na igreja também, mudou a cultura, mas no começo, gente, vinha roupa suja, vinha roupa rasgada. Daí o pastor foi falando, mudou a cultura, agora as pessoas doam o melhor, até com etiqueta, eu sei que aqui também, amém? Glória a Deus. Mas não dê aquilo que você não usaria, aquilo não presta, aquilo você joga fora. Amém? Então, a segunda chave, ou melhor, saber o que Deus espera de nós, gratidão e sermos generosos e liberais. Todavia fizesse bem tomar parte nas minhas aflições. Aí olha o que Paulo fala, no versículo 15, bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vocês somente. E Filipenses, eles foram a única igreja que ajudaram Paulo, financeiramente. Porque Paulo, teve um momento que ele disse, olha, eu não quero ser pesado para vocês, eu vou construir rede, eu vou trabalhar. Eu não quero depender. Ainda que eu tenha direito, ele fala, e autoridade para cobrar da igreja o mantimento. Mas ele disse, não, eu vou trabalhar, eu não quero ser pesado. Mas os filipenses, eles foram generosos com Paulo. E eles eram uma igreja pobre, uma das mais pobres. E foram aquelas que comunicaram com ele, que fizeram parte, que investiram. Porque o caráter deles era um caráter generoso, querido. E eu não consigo, em 2020 eu lembrei disso, aí fui segunda-feira trazer essa mensagem, eu lembrei, agora eu sou obrigado a contar isso também. O oposto da generosidade. Porque, irmãos, se nós temos o caráter de Cristo, Cristo tem um caráter doador, não é? Ele se deu por nós. Deus deu o Filho por nós. Então, se nós queremos ser a imagem de Cristo, nós precisamos ter o caráter de Cristo, sermos doador também, bondosos. Eu estava numa igreja que meu irmão congregava em Blumenau, assim que eu me converti, e eu cheguei naquela igreja, eu fui com o meu carro cheio, levei minha mãe, minha irmã, minha esposa, e nós estávamos em 5 no carro, e o meu irmão foi de ônibus para a igreja, mas para voltar, tinha um casal de diácono que era o líder de célula dele, que morava no bairro dele, pertinho da casa. Ele tinha comprado um Fiesta, mais ou menos, acho que um 2012, era mais ou menos por essa época, eu me converti em 2010, e aí na hora de ir embora, acabou o culto, ele veio e disse, tem como eu ir contigo? Eu disse, mas por quê? Você não vai com o senhor fulano de tal, o diácono? Ele disse, não, ele não vai me levar. Eu disse, por quê? Porque ele disse que só bota 4 no carro. Mas o carro era para 5. A concessionária fez o carro para 5 pessoas. Se o carro fosse para 4, tudo bem, mas o carro era para 5. Mas ele disse que ele só botava 4 por causa dos amortecedores, do pneu, da gasolina, sei lá do que. Aí eu lembro de um texto que diz, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Porque o cara era avarento, né, na verdade. Mas era o diácono, o líder, avarento, gente. Onde não tinha deixado Deus trabalhar o caráter de Cristo dentro dele.
Hoje ele já mudou, eu acredito, em nome de Jesus. Amém? E onde está a parte da colheita que eu falei que era... Eu falei que era uma vida de colheita, né? Como ter uma vida de colheita. Versículo 17 é a maior chave de todas, gente. Paulo vai falar assim, não sei se dá para colocar. Não que eu procure donativo, mantimento, ofertas, benefícios, mas o que eu realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito diante de Deus. Cara, isso aqui é pesado demais, isso aqui é profundo demais. Por que que é profundo? Porque nós podemos ter crédito diante de Deus, ou estar em débito, sabia? A Bíblia diz, a ninguém deveis nada, a não ser o amor, amém? Mas nós conseguimos aumentar o nosso crédito. Paulo fala aqui, ele é categórico em dizer, o fruto que aumenta o crédito à vossa conta diante de Deus. Quer ver um exemplo disso? Você vai lembrar do rei Ezequias. Eu vou ler a passagem. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Eu vou ler aqui rapidinho. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da porta central da cidade, veio a ele novamente a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi que tu tinhas crédito, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade inteira, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Ou seja, Ezequias foi a Deus, ele não foi lá cobrar um resgate, um saque, mas ele tinha crédito diante de Deus. Ele disse, Deus, lembra que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, irmãos, inteireza de coração. Ou você é, ou você não é, ou você está, ou você não está, ou você é crente, ou você não é, ou você ama Jesus, ou você não ama, não tem meio termo. Com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos, ou seja, Senhor, quando tu olhasse para a minha vida, para o meu comportamento, para as minhas palavras, para as minhas intenções, para as minhas motivações, eu não me achei reprovado, por quê? Porque eu deixei tu colocar a mão dentro da minha vida e me moldar, e eu comecei a caminhar em retidão diante de ti, aonde eu era aprovado, e por isso eu posso chegar e dizer, Deus, intervém na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, faz um milagre, Senhor, e o Senhor vai fazer. É lógico que não significa que isso é perfeição. Sabe o que Deus quer encontrar? Não a perfeição, mas o desejo de conseguir ser perfeito, mesmo que a gente não consiga. É isso que Ele quer encontrar. Eu não posso ser perfeito. A Bíblia diz que se eu disser que eu não peco, eu já sou pecador. Porque uma natureza habita em mim. Eu erro, todos os dias nós erramos. Mas quando Deus olha para nós, o que Ele quer enxergar? O desejo de acertar. É diferente, irmãos. É diferente quando eu peco deliberadamente, ou vivo uma vida toda como eu quero. Ou quando eu digo, Senhor, me corrige, sonda, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, porque eu quero te agradar, eu quero agradar o teu coração. Eu sei que isso aqui é errado, então, Senhor, eu sei, você sabe, a gente sabe, irmãos. Então, o Espírito Santo me ajuda a deixar isso aqui, me dá força, me dá estratégia, vai falar com o teu pastor, com a tua pastora, mas seja aprovado, um obreiro aprovado diante de Deus. Por quê? Por quê, queridos?
Porque daí, o versículo 19 vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Sabe, tem muita gente que cita esse texto sem o contexto, como se Deus, Ele fosse fazer todas as coisas sem que houvesse uma postura do seu povo. Não, Deus sempre instruiu o seu povo a andar por um caminho de obediência, irmãos. O caminho de obediência, a obediência é o maior ato de adoração a Deus. E aí a gente desfruta de uma vida de colheita. Eu podia ficar aqui falando inúmeros testemunhos, eu sei que você tem também, testemunhos financeiros. Eu falei lá na reunião dos empresários, eu disse, gente, às vezes eu falo para minha esposa, olha, eu quero que Deus me dê algo, aí eu quero que tu pensa nesse algo que eu quero que Deus me dá, porque quando eu peço, às vezes não chega, quando tu pensa, só pensa, já chega. Eu falei para ela, então eu vou contar para ti aquilo que eu desejo, e tu vai dizer, e tu vai pensar, porque daí quando tu, parece que tu tens uma conexão maior com Deus, acho que um nível de aprovação maior. Diz, ela pensa em algo, no outro dia chega. Ah, senhora, eu precisava comprar um vestido para ir num casamento, daqui a pouco chega o vestido. Ah, eu precisava disso, aí as coisas chegam. Claro que tem muita coisa que não chega, não é assim também. Mas é um nível de colheita. Claro que também precisa ter o plantio, né? Em 2020 foi um ano que eu decidi, naquele momento da pandemia, toda sexta-feira fazer uma oferta na vida de alguém. Toda sexta-feira. Seja em dinheiro, seja um café, seja uma caneta, seja uma carona. Toda sexta-feira eu precisava ofertar algo intencionalmente. Porque quem planta, o plantar é opcional, a colheita é obrigatório. Você plantou, você vai colher. Amém? E oferta não é só valor financeiro, irmãos. Uma vez eu comecei a colher um monte de coisa, comecei a ganhar um monte de coisa, a ponto de ficar constrangido. E eu disse assim, Deus, como pode? Eu nem tenho semeado tanto assim, por causa, eu ganhava R$700 quando me converti na época, pagava as despesas, não sobrava muita coisa, mas o que sobrava era a oferta da viúva, né, pastor? E eu comecei a ganhar um monte de coisa e ser abençoado, assim, não só com coisas financeiras, gente, mas abençoado, empregos, né, e tudo mais. Emprego, inclusive, que eu estou hoje há 8 anos, difícil de entrar naquela empresa, eu entrei, sem experiência nenhuma. E aí eu disse, Deus, por que eu estou colhendo tanto assim? Se eu não tenho plantado nessa proporção. E aí o Espírito Santo me falou de uma matemática básica, né? Ao meu coração. A colheita sempre será maior do que o plantio. Sempre vai ser maior. Aí ele começou a me lembrar, lembra aquela carona que você dava para o irmãozinho no dia de chuva para ir para a igreja? Lembra aquele suprimento para um andarilho, para um morador de rua, que você não ficou julgando que ele era um vagabundo, tinha que trabalhar, você foi lá e matou a fome dele, porque a Bíblia diz, quando a um desses pequeninos fizesse, a mim você fez. Lembra dessas coisas pequenininhas? Tudo isso eu contabilizei como sementes no reino dos céus. E a colheita veio, irmãos. Então, ser grato, ser generoso e deixar Deus trabalhar e nos aperfeiçoar para sermos aprovados por Ele, vai fazer com que as bênçãos deles nos alcancem. Olha só, a bênção do Senhor, ela nos alcança, né? Por quê? Porque alcança, elas nos alcançam. Se significa que elas nos alcançam, é porque ela percorre um caminho, correto? Se ela vai alcançar, é porque se eu preciso alcançar algo, eu preciso percorrer um caminho para alcançar algo. A bênção do Senhor vai nos alcançar porque ela percorre um caminho. E esse caminho que a bênção do Senhor percorre, se chama um caminho de obediência. Quando eu estou nesse caminho de obediência, as bênçãos me encontram. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos, eu quero orar por você hoje. O louvor pode chegar aqui. Irmãos, não é chavão não, mas eu sinto uma virtude de Deus, uma graça.
Sabe, Deus mudou toda a mensagem, eu via virtude. Você sentia virtude enquanto eu falava do vaso? Você sentia virtude? Porque eu sentia aqui muita virtude. Sabe por quê? Porque Deus quer nos aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque Ele quer nos abençoar. É como se Ele dissesse assim, olha, tem um mar de bênçãos para vocês desfrutar, mas Deus é justo. Se Ele permite que você acesse sem passar pelos processos de aprovação, Ele seria injusto com aqueles que estão passando. Aleluia. Irmãos, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Toda a intenção de Deus é nos atrair para o centro da sua vontade, porque a partir do centro da sua vontade todas as coisas vão acontecer na nossa vida. A gente é que resiste muitas vezes. A gente se apoia no nosso próprio entendimento, e a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. A gente se apoia na nossa teologia, no nosso orgulho, no nosso ego, em tantas coisas, quando Deus só quer que a gente se coloque nas mãos dEle como um simples vaso de barro, para que Ele possa moldar a nossa vida segundo a vontade dEle, aquilo que Ele preparou antes da fundação do mundo, para cada um de nós vivermos. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho e vai orando ao Senhor enquanto o louvor adora. Eu quero ser Espírito Santo, lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o seu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o seu altar. queridos, nós temos 15 minutos ainda. Eu quero fazer um convite para você. Bem intencional, bem racional, sem emocionalismo. Se você entende que você tem algo que você precisa que Deus coloque a mão e molde, algo que Deus trate, algo que Deus mude, para que você saia daqui aprovado por Ele e possa a partir de hoje já desfrutar de um novo tempo de cumprimento de promessas sobre a sua vida, coisas que já era para ter chegado, já era para ter, você já está vivendo, mas talvez você não está ainda. Se você entende, eu quero chamar você para sair do seu lugar e vir aqui ao altar, Senhor, para deixar o Espírito Santo colocar a mão sobre você e aperfeiçoar você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa ser intencional, racional, se mover intencionalmente, dizer, Deus, muda, Senhor, muda essa área. Senhor, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me comportar assim. Senhor, Tu sabes, Senhor, eu não estou falando de coisas graves, às vezes coisas simples, mas que o Espírito Santo te apontou, dizendo, filho, eu quero tocar nessa áreazinha, eu quero tirar aí nessa pedrinha aqui, ó. Eu quero te tornar um vaso de honra, eu quero te colocar em lugares estratégicos. Eu quero te colocar em lugares estratégicos. Eu quero que a minha luz brilhe através de você. Eu quero me revelar a outras pessoas através da sua vida. Eu quero que cumprir as promessas que eu tenho para você antes da fundação do mundo. No meu livro estão escritos todos os seus dias. Mansidão, domínio próprio, Senhor. Amabilidade, alegria, temperança. Sim, o Teu fruto em nós, o caráter de Cristo em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por milagres aqui, Senhor.
e a tua intervenção, Senhor, na vida de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, traga um tempo de aceleração das promessas, Senhor, que estavam retidas no mundo espiritual. A tua palavra diz que toda sorte de bênção estão liberadas para nós dos mundos espiritual, nas regiões celestiais, conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu peço, Senhor, um derramamento das tuas promessas sobre essa igreja. Sobre esta igreja, Senhor, sobre cada vida dessa igreja. Até mesmo aqueles que nem vieram no culto receberão dessa unção, Senhor, nas suas casas, nos seus lares, em nome de Jesus. Amplia as tendas, Senhor, amplia as tendas, Jesus. Aleluia. Opera milagres, sinais, maravilhas no meio do teu povo.